Vi que você fala bem já português, né? Vamos fazer. Como que Eu você estou, aprendeu? eu estou tentando, eu estou tentando. Eu não estou Que, ó... perto. que Eu, ótimo, né? eu não estou pronta agora. Eu estou Tá tentando. quase, né? Tá aprendendo, tá no processo, né? Eu Bom, estou. o que você aprendeu já até agora, né, de português? Quais são os seus conhecimentos em português? Eu aprendi as coisas básicas, essenciais. Eu estou pronta para ter uma conversação básica. Isso. Perfeito, né? O que você... Vou fazer algumas perguntas para ir conhecendo um pouco mais sobre você durante essa aula e a gente vai fazer um exercício também envolvendo aí a parte de escuta e conversar um pouco sobre um texto, né? E ver aí um pouco de verbos, de gramática presente no texto também. Perfeito. Bom, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies, né? Geralmente, né? Aí na Colômbia, onde você mora. Eu gosto muito de treinar na academia. Eu treinei hoje. Eu gosto muito de aprender. Gosto também de viajar. Sim, essas Várias coisas. coisas aí, né? De fazer exercício, né? Praticar exercício na academia também é muito bom. Quais países você conhece? Você já viajou? Eu conheço vários países. Brasil, São Conheceu, Paulo, Rio. conheceu São Paulo? Ah, que legal. Uhum. Eu estive em Rio de Janeiro, Argentina, Uruguai, Guatemala, El Salvador, Cuba. Cuba também, né? Muitos países bonitos aí também, né? Bom, que legal que você conheceu o Brasil, né? E você tem amigos no Brasil? Você foi passear, ficou um tempo aqui? Não, eu conheci muitas pessoas, mas eu não tenho amigos agora no Brasil. Mas eu gostaria muito de morar no Brasil algum dia. Para poder ter algumas experiências, né, de trabalho também no Uhum. Brasil, né? Vale muito a pena. Uhum. Legal, é muito bom, né? Bom, eu vou lá, vamos ver agora um texto. Eu trouxe um texto aqui para a gente falar sobre Perfeito. ele. A gente Uhum. vai ver um pouquinho sobre. Primeiro eu vou ler o texto, né? Eu queria que você observasse e depois eu vou perguntar aí o que você pode entender sobre esse texto e a gente vai ler ele junto, pegando alguns pontos, né? Se tem alguma palavra que você não conhece ou alguma palavra que você conhece, poder anotar qual seja essa palavra, tá bom? Ok. Bom, o Vale. título do texto é Sem Doces para Mim Hoje. Quero comer uma torta de maçã caseira, mas infelizmente não posso fazer uma hoje. Não tem açúcar, não tem farinha, não tem leite algum. Não tem canela, não tem sal e não tem nenhum suco de limão. Acho que eu poderia fazer um bolo de chocolate em vez disso. Não, espera. Não tem chocolate em pó, e como eu disse antes, não tem farinha. E não tem leite, então sem doces para mim hoje. Bom, esse é o texto, né? O que o texto fala, né? Qual que é o tema do texto? Você entendeu? Ok. Esse texto, Isso. Um se eu, pequeno texto. Bom, nessa primeira leitura, né? O que você conseguiu entender, né? Desse pequeno texto? O que ele é, né? Que tipo de texto é esse? é um texto sobre um dia cotidiano. Entender que a pessoa não tem materiais ou produtos para fazer um bolo. Eh, isso é, eu entendi isso. Muito bem, né? Exatamente, né? Então ele está falando um pouquinho sobre rotina, né? A gente vai ver aqui alguns detalhes sobre esse texto.
Aí eu queria que você... Aí você vai poder anotar algumas coisas também que a gente vai ver durante esse texto. Bom, vou compartilhar minha tela Ok, para você vale. conseguir ver. Consegue visualizar o texto? Perdão? Consegue ver o texto? Eu posso ver o texto. Perfeito, né? Eu queria que você agora focasse só na parte esquerda, né? A parte em português, não olhasse na parte direita, né? As tradução. E eu queria que você anotasse quais palavras você não conhece. Daí você pode anotar ou no chat ou e me Ok, enviar, né, essas ok, palavras, né? vale. Hum, Ou palavra que você não conhece, ou alguma palavra que você tem dúvidas sobre o significado também dela. Pode ser. vale, vale. Eu conheço todas as palavras. Todas essas. Eu vou baixar aqui também, Uhum. para ver se tem mais alguma. Ok. Perfeito? Conosco. Uhum. Bom, agora a gente vai ver alguns verbos, né, que tem aqui nesse texto, né, e como a gente usa alguns desses verbos. Bom, Uhum. quais verbos aqui você consegue visualizar nesse texto? Comer, Comer, né, o primeiro verbo aí. Vamos colocar aqui na nossa lista de verbos. Comer. Qual outro? fazer. Fazer também. Uhum. Tem, Isso, né, que é o verbo ter na forma infinitiva. uhum. Ter, acho, achar. Achar também é um verbo aí, né? Uhum. Poder, Poder. poderia fazer um bolo de chocolate. Isso, poderia, né, que é a forma também polida, né, do verbo poder. Uhum. Poder. Em, comer, Comer. dizer. Dizer também, né? Uhum. Leite, então, sem doce para mim hoje. Isso. Esses são os verbos aqui, né, que a gente tem. Agora eu vou compartilhar aqui a parte dos verbos para você conseguir visualizar. Bom, Uhum. então a gente tem aqui alguns verbos, né, em português. Alguns desses verbos são regulares, né, como o verbo comer. A gente tem verbos irregulares, como o verbo fazer, né? Bom, agora a gente vai usar alguns desses verbos para criar algumas frases em português, né? Por exemplo, o verbo comer, né? Bom, a gente vai criar algumas frases usando os pronomes, né? Eu queria que você criasse aí uma frase com cada um dos pronomes, né? Com o verbo comer, Perfeito, né? perfeito. Começando com o pronome eu, né? Como que a gente poderia usar Eu, o verbo? eu gostaria comer, Gostaria de comer. eu gostaria comer, ah, eu gostaria comer algo novo. Algo novo, né? Então aqui a gente tem o verbo de comer alguma coisa nova, né? Ou Uhum. eu como, né? Na forma do presente fica eu como, né? Eu como algo Ah, novo. eu como algo novo. Isso, eu como algo novo aí com o verbo comer. E com o verbo fazer, né? Como que eu poderia dizer algo com o verbo fazer no presente? Eu faço muitas coisas para aprender português. Para aprender português, né?
Muito bom. Então, aqui o verbo fazer é um verbo irregular, né? Então, ele fica fácil, né? Então, ele tem esse C cedilha, né? Que a gente usa aí na forma do presente também, o verbo fazer. E com o verbo ter aí, né? Frase que a gente pode criar. Ter. Eu posso cambiar a pessoa? Isso, pode ser outro pronome. Outro pronome. Eu gostaria de dizer, ela faz. Isso. Ela faz. Ela faz suas atividades. Isso, suas atividades, né, escolares, né, ou suas tarefas também. Tarefas. Também, né? Então, ela faz aí com o verbo fazer. Bom, e outra frase aí usando alguns desses verbos? Achar. Achar isso. Eu acho que posso falar algumas coisas no português. Isso, né, em português. Em Então, aqui eu... português. Muito bem, né? Então, o verbo achar aí, em primeira pessoa, eu acho, né? Poderia falar Eu que eu acho. posso falar, né, algumas coisas. E aqui a gente já tem o verbo poder também no presente, que é um verbo irregular também. Então, ele fica posso, né? Aí no português. Aqui a gente usa bastante o achar em opiniões, né? Então a gente usa aí o verbo crer mais para religião, né? E o verbo achar mais para ideias e pensamentos, né? Para expressar opiniões em português. Esse também. Vale. Bom, aqui no texto, antes da gente fazer mais algumas formas aqui, nós temos a palavra bolo. Bom, a palavra bolo tem um significado diferente, né? O que é um bolo, né, em português? A gente tem a palavra bolo e Não, existe também. não, a gente tem a palavra torta. Exatamente, existe a palavra bolo, Bolos, torta. pastel, torta. As três existem em português também, né? Oh, que legal. E são coisas diferentes, essas três coisas, né? Bom, primeira coisa, né? O que seria aqui, né? Um bolo, né? O que crê que é um bolo? O que você acha que é um bolo em português? Bolo é uma torta. É uma torta, né? Diferente. É algo. Geralmente ele é doce ou salgado? Doce. Geralmente doce, né? Então, geralmente doce. Doce. E ele tem um formato, a gente vai ver aqui também, né? Que quando eu estiver compartilhando, a gente vai ver que o doce também ele tem um formato. Eu vou compartilhar contigo também a tela, né? Para você visualizar. Por exemplo, isso, né? Que tipo de bolo, né? Tem vários tipos de bolo em português, né? Que tipo de bolo é esse, né? Que você está visualizando aqui. E se é um bolo doce. Um bolo doce, né? É chamado em português de bolo de aniversário, né? Então a gente tem aqui um bolo de aniversário. Bom, né? Em português a gente usa bastante, né? A palavra aniversário para cumpleaños. Né? Usa bastante. E além disso, ele é um bolo de chocolate com morango. Né? Então, frescos aqui são um bolo de chocolate com morango. 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 Tem vários morangos em cima, né? Por dentro também no recheio, né? Recheio de morango. Isso é muito bom isso. Nesse pedaço de bolo aqui também. Bom, e ele tem essas coisinhas por fora, né? Muitas Isso coisinhas é de chocolate. chocolate. Isso, é chocolate chamado em português de granulados. Granulados de chocolate. Né? A gente usa bastante, né? Granulados e confetes, né? Para preparar bolos assim. Bom, e existem algumas palavras que vêm da palavra bolo, né? Algumas expressões e outras coisas, com vários significados em português, né? Por exemplo, Ele levou uma bolada.
Uma bolada, né? O que você acha que pode ser isso, né, em português? O Ele levou que, uma... o que é uma bolada? Tá relacionado, pode estar relacionado a bolo, né? Exatamente. Pode estar relacionado a bolo ou não, né? Também pode estar relacionado a Muitos outra coisa. bolos. Parece, né? Parece que ele levou muitos bolos para casa. Bom, mas na verdade é mais engraçado do que isso, né? Porque ele levou uma bolada, pode ser isso daqui, né? Bom, Ah, ou seja, né, é muito usado, né? Até naquele seriado El Chaves, né? O Chaves do 8, né? Onde ele leva uma bolada na cara, né? Também. ai, uma bolada. Isso, né? Então ele levou uma bolada, tem esse significado aqui. Bom, mas bolada também pode significar outras coisas, né? Não só um bolo na cara. Por exemplo, levar uma bolada pode ser também que a pessoa levou uma bolada, literalmente, na cara. Bola. Então, então também tem a ideia de bola, né? Porque a gente tem aqui uma bola, Uhum. então ele levou também uma Uhum. bolada. Triste, Uhum. né? Ah, ok, ok, Triste legal. Uhum. também. Uhum. Além disso, essa palavra tem muitos significados e ela pode também significar uma bolada, né? Muito Uhum. dinheiro, né? Então a pessoa ela é sortuda e ela ganhou, né, num sorteio, numa mega sena, né? Então ela ficou rica. Então Uhum. isso também significa bolada. Em português a gente pode falar muito dinheiro ou bolada de dinheiro, né? Então Ah, também tem esse sentido uhum. em Ok. português. Mas bolada é como um golpe. Isso. Nesse caso, não, né? Nesse caso que ela levou uma bolada, né? Significa que ela levou muito dinheiro para casa, né? Uhum. Mas nos outros situações, né? Então ela pode ser usada com vários sentidos, né? Em Uhum. português, levar uma bolada. Bem legal, né? Uhum. Os sentidos que pode trazer. Bom, se a gente tem aí o bolo, então, agora a gente tem o pastel. Seria um pastel, né? Uhum. Conhece o pastel aqui, né? Não sei se você já veio para o Brasil, se já comeu pastel. Pastel. Mas pasteles, bolo. Não, em português não. Doce Eu ou acho salgado? salgado, né? Hum, Geralmente o pastel ele é salgado, muito bem, né, identificado aqui. Existe também pastéis doces, mas na maioria das vezes vai ser salgados mais comuns, né, que a gente come. hum, hum. Bom, isso é um salgado bem típico também do Brasil, mas existe outros formatos em outros países também. Bom, o pastel é esse daqui. Hum, é. Nós temos. Temos também, né? Parece um pouco com a empanada, mas ele é diferente porque ele é mais comprido, né? Uhum. Geralmente ele tem queijo, carne, frango, né? São Sim, os sim, mais comuns. sim, você está certo. E geralmente onde que vende, né, esses salgados, né? Que lugar a gente pode pensar que vende esses salgados? Dá para comprar. Uhum. Salgados. Onde podemos comprar, né, salgados? Assim, lugares. Salgados, nós podemos comprar salgados ou pastel na rua, Isso nas feiras, né? Nas uhum, nas feiras. feiras ou na Feiras rua. de pastel. Aqui no Uhum, Brasil tem muitas feiras de pastel. Então tem muitas barracas, né, que vendem pastel aí. uhum, São pastelarias próprias também, né? Temos lojas próprias para vender pastel, que seriam as uhum. pastelarias também aí, né? Bom, Pastelares. que vende pastel. E onde que Uhum, vende bolo? Né? Já que pastelaria, né, onde se vende pastel, né? É uhum, salgado, geralmente. Aí os bolos, né? Os bolos geralmente se vendem nas confeitarias, né?
Confeitarias. Ou nas padarias, né? Também. Que é uma padaria? É uma panaderia, né? Onde se vende pão e bolos, né? Exatamente. Então, Vale. bom, confeitaria mais especializada, né? Porque daí a gente tem cupcakes, né? Tem outros tipos de bolos mais especiais, né? Então, muito melhor, né? Para comprar esse tipo de doce. Uhum. Bom, isso daqui entra como um tipo de salgado, né? Então, a gente tem aí também os pastéis e as tortas, né? Parecida aí também. Então, a gente vai ter as tortas doces e tortas salgadas também no português, né? Aí Uhum. lembra bastante também Uhum. do espanhol. Vale. Muito bem. Vamos voltar agora para o texto. Bom, e agora no texto, eu queria que você procurasse algumas palavras que têm som nasal, né? A gente vai observar aqui quais palavras que estão nesse texto que tem um som do nariz, né? Que é um som mais nasalizado. Ok. Quero comer uma torta de maçã. Isso, né? A primeira palavra que a gente tem aqui, vamos colocar ela aqui. Aí a gente vai ver como pronunciar essas palavras. Uhum. Não posso comer uma hoje. Hoje não tem açúcar. Não, açúcar. Não tem. Farinha. Farinha. Farinha também. Farinha, não tem leite, alguns não tem canela, não tem sal, eu não tem nenhum suco, Isso nenhum. também. Uhum. Nenhum suco de limão. Acho que eu poderia fazer um bolo de chocolate em vez disso. Não espere. Não tem chocolate em pó. E como eu disse antes, não tem farinha. Eu não. No final, né, deu para perceber, né, que o não também, né, é um som nasal, né, porque é muito comum. Não, não tem leite, Então, também, sem doce para mim hoje. isso, né, Isso. então a gente tem aí também algumas som nasais, né. Bom, como que a gente pronuncia, né, essa palavra com esse som nasal, né, já que o C cedilha, né, tem um som de então. A gente vai pronunciar muito com o nariz, né? Então vai ficar como maçã, né? Mas, mas Maçã. eu tenho muitas dificuldades. Maçã, Isso, maçã, mas, maçã, Isso, maçã, né? maçã, Parece um som de S, né? Só, mas com ma- né? maçã, Mas... Bom, aqui é mais simples, porque ele vai parecer com o Laene, né? Então, farinha, nha. Só com um pouco farinha, mais nasalização, né? No português ele fica um nha, né? Farinha. farinha, farinha, Essa Essa é um pouco difícil. Nenhum. nenhum, nenhum, Isso, né? parece nenhum, né? Parece nenhum, né? Mas Nenhum, aqui, nenhum. nenhum. Eu não posso. Nenhum. Nenhum. Esse é mais fácil, porque aqui a gente tem as formas masculinas, né? Uhum. Nenhum. As formas femininas são um pouco mais fáceis. Nenhuma, Nenhuma. Uhum. nenhuns e nenhumas, né? Nenhumas. Uhum. Nenhumas também, né? Então ele vai ter esse nhum, nhenhum, né? Que é bem Uhum. nasalizado também, né? Com NH. E o não? Não. 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 Esse é um pouco também de nasalização, né? Não tem tanto, mas tem também. E o então? Então. Isso, Então. então, né? Então, ele vê que aqui esse tão.
também ter um pouco de nasalização aqui. Bom, aqui a gente vai ter também, né, alguns conectores, né? Então também a gente usa vários conectores aqui. Bom, que conectam as frases, né? Então a gente vai ter aqui o E como conector. Em vez disso, então aqui para usar em vez disso, né? Ou ao invés. A gente não usa conectores, né? Isso. Muitos conectores, a gente não usa conectores. Exatamente, a gente usa poucos conectores, né? E tem muitos conectores aqui, né? Como o em vez disso, né? O então também entra com uma conexão, né? Para poder indicar conclusão, né? Então aqui então também sem doces para mim, que é a conclusão do título. Né? Então a gente tem aqui a conclusão do título também. Bom, e a última parte aqui é o verbo haver, né? O verbo ter também pode ser usado no sentido de haver, né? Quando a gente usa ele na forma impessoal, que é tem, né? Aqui. Então, aqui no sentido de existência, né? Bom, aqui a gente tem outros exemplos, né, de ter aqui. Por exemplo, não há cerveja na geladeira. Ou eu posso dizer que não. Como que eu usaria o verbo ter aqui? Não. Eu posso dizer não. Eu posso dizer não. Não, não. Não há cerveja na geladeira. Isso. E como seria com o verbo ter aqui, né? Com o verbo ter. Não ter cerveja na geladeira. Isso, né? Então não tem, né? Na forma impessoal, então não tem cerveja na geladeira. Então a gente usa não tem cerveja, né? Na geladeira para dizer que não existe, né? Nenhuma cerveja. E nesse exemplo aqui, não há sal nesta sopa. Não ter sal nesta sopa. Isso não tem, né? Não tem sal nesta sopa, né? Então a sopa insossa, né? Então aí uma sopa insossa sem sal. Bom, e não tem sopa na panela. Não ter sopa na panela. Isso, não tem sopa na panela. Seria aí no verbo haver, não há sopa na panela. Uma forma sopa na panela. Muito bem. Então esse foi o texto de hoje, né, para a gente trabalhar aí alguns pontos, né, de fonética e também aí de pronúncia. Aí a gente terminando aqui essa parte. Muito obrigado, a gente continua então. Obrigado, Rafael. Tenha um bom dia e a gente se vê em breve. Perfeito, um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.